E aí, moçada do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar conteúdo de ciências sobre a decomposição da matéria orgânica. Exercício 1. Algumas bactérias, quando presentes nos alimentos, podem fazer muito mal à nossa saúde. Mas será que toda bactéria é prejudicial ao nosso corpo? Responda sim ou não, justificando sua resposta com exemplos. Antes de começar esse conteúdo, de fazer esse exercício, vamos lá no seu livro, lá na página 165. Vamos ler o que fala aqui sobre a decomposição da matéria. Você já passou mal ou conhece alguém que passou mal por ter comido um alimento estragado? Quais são as características de um alimento assim? Algumas bactérias, quando presentes nos alimentos, podem fazer muito mal à nossa saúde. Mas será que toda bactéria é prejudicial ao nosso corpo? A transformação do leite em iogurte ocorre devido à presença de bactérias, que utilizam o açúcar do leite para realizar seus processos vitais. Desse modo, acabam liberando alguns produtos que irão fazer com que o leite se modifique, adquira novas características e dê origem ao iogurte. Então, olha lá, respondendo à pergunta, toda bactéria é prejudicial ao nosso corpo? Não, nem toda. Por que não é? Existem algumas bactérias que auxiliam no processo de novos alimentos. Então, olha lá. Existem algumas bactérias que auxiliam no processo de alimentos. Como o que a gente falou? Como o iogurte e também o lactobacillus, que aquele leite, o lactobacillus é é a bactéria para se usar na produção daquele leite fermentado, tipo o Yakult. Como o iogurte e os leites fermentados. Certo? Então, nem toda bactéria é prejudicial. Algumas colaboram na fabricação e produção de outros alimentos. Observe as imagens a seguir, as seguintes imagens, e escreva o nome apenas dos organismos que atuam como decompositores de matéria orgânica. Todos esses aqui são decompositores de matéria orgânica? Não. Somente 2 deles. Então, olha lá. Nós temos aqui a imagem de um passarinho, que não é. E nós temos a imagem de aqui, ó. Isso aqui, ó, são lactobacilos, que é o que eu acabei de falar, que é usado na fabricação dos leites fermentados. Então, nós temos aqui, ó, os lactobacilos. E aqui nós temos um também que ele atua como decompositor e também é comestível, algumas espécies. São os cogumelos, tá? Da família dos fungos. Eles são fungos. Muitos organismos têm a capacidade de decompor a matéria orgânica. Como são chamados esses organismos?
Como acontece a degradação da matéria orgânica? Então, olha aqui, vocês vão retomar, ó, lá na página 167 do livro, nós vamos fazer a leitura juntos, para depois a gente responder essa questão, combinado? Então, vamos lá. Importância dos decompositores. Em geral, os alimentos naturais não ficam muito tempo da mesma forma. Com o tempo, eles vão se estragando até não poderem mais ser consumidos. Isso porque bactérias e fungos se proliferam neles e produzem substâncias tóxicas enquanto os decompõem. Sugerimos esses alimentos, se ingerirmos esses alimentos, podemos ter intoxicação alimentar. O que acontece é que às vezes a pessoa fala, ai, comi alguma coisa que estava estragada, não estava bem, eu passei mal. Então, muitas vezes é por conta disso. Come alimento que já estava em processo de deteriorização. Você sabe por que colocamos o alimento na geladeira? Vamos ver depois dessa partezinha, tá? Então, olha lá. Pensando nessas duas perguntas, como são chamados esses organismos capazes de decompor a matéria orgânica? São o quê? São os decompositores, como fungos, bactérias e as minhocas. Eles ajudam no processo da decomposição. Então, são os decompositores, fungos e bactérias. Como acontece a degradação da matéria orgânica? Então, olha lá, no livro estava explicando aqui, ó. Com o tempo, esses produtos vão se estragando, porque a bactéria e o fungo se proliferam e produzem substâncias tóxicas para a decomposição. Ó, continuando a leitura aqui, ó. Na página 168, diz aqui assim, ó. No entanto, ao decompor a matéria orgânica, os micro-organismos atuam de forma importante para o ambiente. Na decomposição, essa matéria orgânica é deteriorada, dividida em partículas menores que voltam ao solo, permitindo que as plantas e os outros organismos aproveitem novamente esses nutrientes. Então, olha lá. A matéria orgânica, vou escrever aqui na outra folha para ficar melhor para vocês enxergarem. Essa matéria orgânica é deteriorada, ou seja, ela é dividida, ou seja, ela é repartida, dividida em partículas menores. Em partículas menores que voltam ao solo permitindo que as plantas e outros organismos aproveitem novamente esses nutrientes. Aproveitem, vou escrever aqui, novamente esses nutrientes. Então, olha lá,
Essa matéria orgânica é deteriorada em partículas menores que voltam ao solo, permitindo que as plantas e outros organismos aproveitem novamente esses nutrientes. E isso como acontece a degradação da matéria orgânica. Observe a imagem a seguir e explique qual a função dos refrigeradores, ou seja, das geladeiras, no processo de conservação dos alimentos. Lembra que eu falei que a gente ia ler depois o assunto? Então, esta pergunta está respondida aqui na página 167, quando fala assim: você sabe por que colocamos alimentos na geladeira? É comum guardar alimentos na geladeira porque a temperatura baixa dificulta a proliferação de bactérias e fungos. Com isso, eles ficam adequados ao consumo por mais tempo. Então, por que a gente coloca alimentos na geladeira? Para manter um maior tempo conservado, porque a baixa temperatura não permite que os fungos e as bactérias se proliferem rapidamente. Então, vamos responder lá essa pergunta. Então, por que a gente usa a geladeira? Para que os alimentos fiquem conservados mais tempo, porque a baixa temperatura faz o quê? A baixa temperatura dificulta a proliferação de fungos e bactérias. Certo? Então, para isso que a gente normalmente usa a geladeira. Então, para casa, vocês terão algumas atividades a fazer. As minhocas geralmente são encontradas no solo. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, olha aqui. Várias minhocas. Do que as minhocas se alimentam? Isso você também pode encontrar lá no seu livro, falando sobre a questão das minhocas. O que as minhocas produzem depois de se alimentarem e defecarem? Qual a utilidade do humus produzido pelas minhocas? Por que as minhocas são importantes para o meio ambiente? Exercício 2. Marque a alternativa que apresente apenas materiais orgânicos e depois escreva por que as demais afirmativas não estão corretas. Qual que é a certa? E aí corrige, transforma a alternativa errada em correta. E por último, vocês vão observar o seguinte esquema e depois responder. Então, vai ver lá este ciclo todo aqui, ó. Que legenda você daria para esse esquema? Como está o organismo indicado por A? Olha aqui, o organismo aqui do A. Como que ele está? Quais são os organismos indicados por micro-organismos? O que são considerados micro-organismos aqui na Terra? Veja lá no seu livro e nos vemos em breve na próxima aula, galera. Um beijinho, continue se cuidando com bastante amor e carinho. Tchau!